O grande debate. Investimentos. Apoio Santander Investimentos. Para todos os pontos de vista. Boa tarde a todos. Eu sou Jefferson Nascimento, acadêmico do curso de administração. E eu venho aqui junto com os meus colegas que a gente vai promover aqui um grande debate, hoje nos moldes do grande debate, com o nosso tema principal voltado dentro do conteúdo de cenários e desenvolvimento socioeconômico. Professores Augusto e Silvia são os professores orientadores, cuja meta de compreensão desse debate é analisar o contexto político e socioeconômico sobre a ótica atual, considerando também o histórico do nosso país e da humanidade. Tá? O nosso tema principal do debate de hoje são as etapas do crescimento brasileiro. Ok? Vamos agora apresentar as nossas debatedoras. A gente vai começar agora com a Ariadne Souza. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu gostaria de promover agora uma primeira pergunta para esse debate, que vai motivar aí a sua análise crítica e analítica sobre o assunto. A Ariadne Souza é acadêmica de administração e analista sobre economia nesse assunto, cujo a gente vai debater agora com ela. Ariadne, o assunto com o crescimento econômico refletido no PIB nos últimos anos no nosso país, será que o país pode ser considerado um país desenvolvido no aspecto socioeconômico? Na verdade, se falar sobre um país totalmente desenvolvido é um pouco complicado, porque você só consegue isso quando você consegue englobar a parte econômica com a parte social. Você pode dizer que houve um desenvolvimento econômico quando o país ele está sendo atacado por mazelas, como, por exemplo, desigualdade e a pobreza. Para isso, se faz necessário falar, por exemplo, uma abordagem de Oliveira, em 2002, que ele fala que não faz sentido crescer economicamente se não houver paralelo desenvolvimento social, que é a realização pessoal dos indivíduos dentro de um país ou região. Outro pensador que também fala sobre Souza, que no ano de 1990, ele abordou que o desenvolvimento econômico ele exige um ritmo de crescimento contínuo e superior ao crescimento populacional, que vai englobar mudanças estruturais e melhorias nos indicadores. O fato de focar somente nos indicadores econômicos não é capaz necessariamente de refletir como que a população do país está naquele momento. Com o passar do tempo, realmente o Brasil evoluiu. Por exemplo, o próprio estar em uma universidade, há anos atrás, isso era só para as pessoas mais agraciadas da sociedade. Aqueles que detinham maior poder econômico era quem poderia ir à universidade. Hoje, o governo ele propiciou diversos programas como o FIES, ProUni, e até os próprios parcelamentos de faculdade permitiram que uma maior parte da população pudesse ter acesso. Mas, infelizmente, essa ainda não é uma realidade de todo o país. No desenvolvimento social, você não pode esquecer que tem parte da sociedade que ainda segue excluída, segue maltratada. Por isso que não se pode dizer de fato que o Brasil está plenamente desenvolvido, porque existe uma série de outros fatores que exercem participação nessa consideração, que hoje, infelizmente, não são uma realidade. Nesse sentido, centrar esforços apenas em aumentar a renda do Brasil não é suficiente quando você não há uma melhoria da distribuição. Não adianta um país ser muito rico se a população não está bem. Essa é a minha participação. Obrigada. Muito obrigado pela sua participação no nosso grande debate, Ariadne. Vamos receber agora, para contribuir agora com um pouco mais sobre esse assunto, inclusive acrescentando um dos pontos que foram falos por você, e a gente precisa discutir. Um dos fatores é renda. Então, eu queria chamar para o debate Sindaula, acho que o nome correto é esse. Se, por favor, se estiver errado, me corrija. Boa tarde. Boa tarde, é Sinduala. Sinduala.
Prazer, Isso, Ciruala. À distância prazer. agora a gente não consegue até treinar a pronúncia dos colegas, do nome dos colegas, desculpa. Vamos trazer para esse grande debate a discussão sobre renda. A nossa colega falou no tópico anterior sobre alguns pontos de vista dela que interferem no crescimento e no desenvolvimento socioeconômico. Me fala um pouquinho sobre o aspecto de renda. Como a renda ela pode ser considerada um fator determinante nesse desenvolvimento? E, principalmente, eu quero que você destaque um pouco sobre renda per capita. Boa tarde. Como sabemos, a distribuição de renda, ela fala sobre a respeito das divisões de bens e riqueza que são produzidas dentro do país a partir de seus cidadãos em diversos estratos sociais. Essas medidas elas são adotadas visando dar uma maior equidade em uma sociedade, para que a soma da renda não fique em grande maioria nas mãos de pouco, deixando muitos necessitados sem poder adquirir seus itens para sobrevivência. Aí eu acho que a reportagem do Globo, que fala que em 2020 a renda per capita brasileira teve a maior queda da série histórica, que segundo o IBGE, o valor ficou em 33,172 em 2020, com um tombo de 4,8% no consumo das famílias, que teve perda recorde de 5,5% devido à pandemia. O tombo recorde do PIB em 2020 fez a renda per capita brasileira recuar no maior ritmo da série histórica do IBGE, iniciada em 1996. No ano passado, informou o Instituto. Como podemos também ver, a economia brasileira ela sofreu uma retratação de 4,1% em 2020. Com isso, o PIB é um conjunto de bens e serviços produzidos e fechou o ano somando 7,4 trilhões. Mesmo o governo fazendo novos programas, como o Bolsa Família, o auxílio emergencial, o Brasil ainda é um dos países com maior índice de redistribuição de renda, ou seja, ele é considerado um dos países com maior desigualdade do mundo, mesmo com essas medidas, eles ainda estão muito longe de diminuir a concentração da renda e, consequentemente, derrubar a desigualdade social. Muito obrigado. A nossa colega fez uma contribuição bem significativa sobre o assunto e ela tocou num ponto essencial sobre essa característica de desenvolvimento. A gente tem que crescer também para se desenvolver. E, nesse aspecto, a colega citou sobre o PIB, tá? Produto Interno Bruto. Chamaria para o debate o nosso colega Júnior, mas ele mora num povoado. Acredito que ele tenha tido um problema de internet. Ele estava discutindo o assunto durante toda a apresentação, durante toda a preparação, mas, infelizmente, eu não consigo mais contato com ele está sem internet. Acredito que ele não está disponível no momento por causa da rede, tá bom? Então, vamos refletir sobre o assunto. Vou trazer a contribuição do colega e trazer um pouco sobre a reflexão sobre o tema. O PIB, o que seria o PIB? Produto Interno Bruto, que a distribuição nada mais é do que o resultado de toda a riqueza produzida no nosso país ou em outro país. A metodologia do PIB é utilizada mundialmente e ela traz aspectos muito importantes para a gente poder refletir. A nossa colega falou sobre desenvolvimento socioeconômico, tá? E eu trago para vocês alguns aspectos. Qual é o objetivo, então, do PIB? É medir essa atividade econômica e o nível de riqueza. No caso, ao longo dos anos, o nosso país tem crescido muito em questão a PIB. Nós somos considerados um país emergente em cenário mundial. Houve uma retração nas últimas décadas, uma retração significativa. E nessa relação população e PIB, a população sempre esteve abaixo dos índices de produção de riqueza, que é o nosso PIB. E isso é significativo, porque, teoricamente, a distribuição de riqueza no nosso país deveria ser maior. Só que o PIB, é muito importante dizer que o PIB não leva em consideração a distribuição de riquezas igualitariamente. É quando a gente toca no assunto do PIB per capita, ou seja, PIB por pessoa. Quando a gente vai levar esse aspecto, a gente vai considerar da seguinte forma: a gente tem setores como indústria, serviços e agricultura, tá? Vamos supor que a riqueza produzida por esses serviços seja distribuída
no nosso país, de forma igualitária, nós teríamos um país com a renda per capita muito maior, com uma distribuição de renda maior e uma possibilidade maior de desenvolvimento social e econômico, porque toda a população estaria recebendo um pedaço dessa distribuição de renda. Mas o que acontece? A gente precisa se basear e o governo precisa adotar, como já adota, medidas de distribuição de renda e distribuição de renda social, para conseguir compensar essa diferença. O nosso PIB ele não é distribuído de forma igualitária. As riquezas que o nosso país possui, através do PIB que ele registra, não leva em conta a distribuição de renda desigual que o nosso país enfrenta, onde poucos são ricos e muitos são pobres. Então, ao levar em consideração isso, a gente consegue trazer uma relação bem complexa sobre desenvolvimento socioeconômico e crescimento de PIB, porque a gente tem uma população baixa no último século, atualmente a população brasileira é de 211 milhões de pessoas, e o nosso PIB ele tem se mantido em correlação ao número de população, como o gráfico mostra, vou até trazer aqui para vocês. Deixa eu achar aqui o gráfico. Pronto, aqui. Vocês conseguem ver, né? Ao longo dos anos, essa relação população e PIB tem se mantido bem distante. A gente consegue até fazer uma comparação com o PIB, o PNB, Produto Mundial Bruto, e a população mundial com a população brasileira. Então, a gente percebe bem um contraste, onde vocês percebem que o PIB Brasil está lá em cima, no último século, e a população está lá embaixo. Então, assim, a gente não cresceu tanto significativamente em população para chegar ao nível de crescimento do PIB, mesmo que haja uma regressão nos últimos anos. Então, o que a gente percebe? Claramente uma má distribuição de renda no nosso país. Então, a gente não consegue associar diretamente no Brasil crescimento econômico, sócio e através do PIB, de outras medições de riqueza, com o desenvolvimento socioeconômico. E fatores são determinantes quanto a isso: educação, cultura, formação e empreendedorismo. O empreendedorismo é considerado um dos principais fatores motivacionais para o engajamento desse crescimento socioeconômico, porque a gente consegue colocar pequenas empresas produzindo riquezas, ou seja, isso aumenta empregabilidade, isso aumenta a distribuição de renda nas famílias mais pobres, e não nas grandes indústrias, que são onde a riqueza está mais concentrada. Então, o nosso problema não é crescimento, a gente tem crescido no último século. O nosso problema principal que precisa ser enfrentado é a distribuição de riqueza, no qual as nossas analistas trouxeram aí informações muito pertinentes sobre esse debate. Então, agradecendo toda a audiência por mais esse grande debate e todo o conteúdo trazido, que vai agregar nos investidores do nosso país, nos investidores estrangeiros, e que vai conseguir abrir mais a cabeça da população sobre esse problema que é a distribuição de renda no nosso país. Agradeço às nossas analistas aí, que comentaram sobre o assunto, a professora e os nossos colegas, e desde já, boa tarde, muito obrigado pela atenção. Olha, esse jornal vai ter audiência, viu? Esse CNN debate de vocês vai dar audiência. Foram bem pertinentes, né, a interpretação de vocês, a análise de vocês. Eu sei que, como você falou, né, Júnior não pôde participar, Ronivaldo também deve estar com algum problema no áudio, né? Mas sei que também vocês tiveram aí a oportunidade de dialogarem para conseguir chegar a essas informações. Pegando aí o gancho, né, deixa eu só buscar aqui o slide direitinho, que vocês falaram sobre a questão da renda, essa associação de que o PIB, embora a gente esteja lá no nível de crescimento, mas há toda essa desproporcionalidade em relação à distribuição das riquezas, e que, comparado ao mundo, a gente realmente está muito acima do que o PIB fez mundialmente, como é que a gente está em relação aos países, teoricamente, também muito melhores que a gente,
teórica e praticamente muito melhores que a gente, mas é justamente por essa falta de distribuição da renda que faz com que a gente não tenha o nível de crescimento também igual aos demais. Sobre o decréscimo do PIB, vocês não chegaram a mencionar, né? Peraí, deixa eu localizar aqui o slide. Sobre o decréscimo do PIB, vocês não chegaram a mencionar, mas porque não deu tempo de fazer a pesquisa? Ou porque estava com algum dos meninos que não pôde se pronunciar? Porque o nosso grupo estava bem pequeno, aí o foco no conteúdo precisou ser direcionado. Ok. Mas em relação ao decréscimo do PIB, né, como o gráfico trouxe aí, embora, né, o per capita brasileiro pare de crescer e chegue a ter uma tendência negativa quando comparada com o PIB per capita norte-americano. Por isso que quando a gente estava falando também sobre aquelas comparações, né, e que também foi citado, inclusive aqui na nossa aula, de que não teria como a gente comparar a nossa realidade com a realidade de um país que não era próxima à nossa. Então, quando a gente percebe essa relação da comparação nossa com o dos Estados Unidos, o que é que a gente tira aí de lição? Como é que a gente pode fazer essa análise? Desde 80, né, como está aqui dizendo, o nosso PIB, ele vem crescendo, mas chegou um momento que ele para, e aí a gente tem, comparado com os Estados Unidos, essa relação de que a gente teve um crescimento, mas aí depois, comparado com os Estados Unidos, a gente tem esse decréscimo. Por que será que pode ter acontecido isso? Tem um termo aí que os economistas utilizam bastante, que é crescimento em V. O nosso país é considerado um país emergente e a gente cresceu rapidamente a gente surfou na melhor onda da economia mundial, que a gente pode utilizar essa metáfora. E a gente enfrentou aí desafios políticos, desafios sociais e economia mundial, também uma certa instabilidade, que ocasionou na regressão desse crescimento. Quando a gente vai comparar com a economia norte-americana, os Estados Unidos eles não estavam crescendo tanto, um crescimento em V tão rápido como o Brasil, mas os Estados Unidos conseguiam manter um nível de crescimento linear. Então, sempre eles estavam crescendo um pouquinho. E o desenvolvimento socioeconômico nos Estados Unidos é muito presente, porque a população tem uma renda distribuída melhor do que o Brasil, então isso fomentou um crescimento linear que ao longo desses anos aí tem se colocado ainda constante, mesmo com os Estados Unidos enfrentando crises. Muito bem, é essa análise mesmo, né? A gente pode perceber que o Brasil ele foi crescendo, né, exponencialmente num tempo bem observado, né, como um potencial grande, e os Estados Unidos eles foram crescendo de maneira gradativa. Até que chegou ali em 80, o Brasil deu aquela queda, né? E foi tendo esse decréscimo, como tem aqui no gráfico, especificamente ali na década de 90, e depois foi que teve, digamos, uma estabilidade com os investimentos que foram dados, com a renovação da economia, foi tendo também uma certa tendência de crescimento. Nos Estados Unidos, até vocês falaram também sobre a crise que teve mais especificamente ali nos anos 2000, acho que foi 2004, 2005 até 2007, que teve aquela crise, né, que teve repercussão e que teve reflexo mundialmente também, mas que a gente hoje começa a entender um pouquinho que a gente ainda tem que caminhar muito para conseguir chegar em patamares que nos dê realmente uma tranquilidade econômica no sentido do crescimento.